Fala galera, aqui é Paulo do canal Professor Paulo 2.0. Bom, esse meu vídeo de hoje é falando sobre o TJ, né? E sobre uma postagem que fizeram um tempinho aí nas redes sociais dizendo que a banca que o TJ escolheu, o TJPA no caso, é o CESP. Bom, segundo essa postagem que foi no Instagram de uma pessoa aí que posta bastante coisa, todo mundo coloca nos grupos, tá aqui dizendo que no dia 14 de agosto, o presidente, né, Leonardo de Noronha Tavares, resolveu contratar a CESP, né, e tal. Então, eu vou falar sobre isso, espero que seja mesmo a CESP, porque é uma banca excelente, de renome tradicional e muito temida por nós concurseiros. Esse é o canal Professor Paulo. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. E, se possível, leia os meus comentários, porque eu deixo algumas coisinhas lá, tipo link dos grupos, informações de sites que eu estou acessando para compartilhar também, porque essas informações estão na internet, então quando eu faço pesquisa e o site é legal, eu gosto de deixar na descrição. Às vezes eu esqueço, mas eu estou tentando deixar lá. Tá, vamos lá. Bom, CESP, excelente banca, se for mesmo confirmada essa informação, né? Eu espero que não seja uma montagem, então por isso que eu estou falando um pouco com receio. Mas, bom, se for CESP, nossa, excelente. Demais do que a última prova que 2014 foi a VUNESC, a prova muito fácil, ou seja, disseram, isso eu não tenho essa informação, eu ouvi falar que essa prova quase 70 pessoas fecharam a prova da VUNESP em 2014. E a média, tipo, quem fez 66 pontos, de 70, 68, sendo muito novo, ficou lá para os 200, 300. Então, é uma prova muito injusta quando é muito fácil, porque ela acaba fazendo o nivelamento por baixo e não por cima. Já o CESP é diferente. Bom, em termos gerais, quem é o CESP? Bom, pesquisando, né, lógico, CESP como a gente chamava a UNB, que fazia as provas. Só que hoje eles colocaram um novo nome, inclusive no site, quando a gente clica, ele já dá logo para você entrar no Sebrasp. O que é o Sebrasp? É Centro Brasileiro de Pesquisa, Avaliação e Seleção e de Promoção. Ou seja, ficou grande, né? E o CESP-NB era, eu acho que era uma fundação, eu não sei muito bem qual era a natureza jurídica dessa instituição lá na UNB, que é a Universidade de Brasília. Mas todo mundo aqui, que é um curseiro antigo, está mais acostumado a falar CESP. Aí veio o Sebrasp, tranquilo e tudo mais. Uma das coisas, né, que tornou o CESP tão famosa foi a utilização de uma metodologia muito complicada para a gente concurseiro. Qual é a metodologia? É que uma errada vai anular uma certa nossa. Nossa, isso aí complicou demais. Eu me lembro quando eu fiz concurso em 2001. Foi o TJ Pará também. Só que ela usou essa metodologia de certo ou errado, só que nas alternativas. Então era uma questão e tinha A, B, C, D, E. Só que não era para você marcar uma, tipo múltipla escolha. Era para você colocar em cada alternativa, cada assertiva, se era certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado. Como era muita novidade em 2001, teve colegas meus que apenas marcaram uma. E assim foi. Não tinha informação nessa época, não tinha internet como tem hoje, não tinha YouTube, não tinha uma série de plataformas, redes sociais que a gente pudesse buscar essa informação. Então, esse método muitas pessoas odeiam porque a gente concorda, a gente entende que é muito injusto. Eu gosto quando é assim, a cada três erradas leva uma certa tua, ou quatro erradas leva uma certa tua. Mas de um para um realmente é complicado. Mas é a regra do jogo, né? Tem muitos sites aí, mas eu não utilizo muito essas técnicas de você fazer um cálculo de quantas você pode deixar em branco, ou se você marcou com certeza, tipo,
eles dizem que é 50%, se é 50% errado, com uma diferença de 42% para um e para outro. Então, se você estiver fazendo a sua prova e deixou com certeza 42 questões certas e está na dúvida nas demais, provavelmente ela seja o oposto, porque nunca pode ser assim, de 100 questões, 80 certas e 20 erradas, não pode. Então eles deixam a estatística com 8% de diferença para um e para outro. Isso é muito difícil, eu não gosto muito, eu prefiro usar a técnica tradicional mesmo, que é estudar e tentar acertar o máximo possível de questões dentro do que eu sei. Certo? Vamos lá, o que mais? Que eu posso falar aqui? Uma das coisas que a galera fala muito do SESP, porque tem banca que fala assim, eu vou dar 10 questões de português, 5 de informática, 5 de regimentos, 5 de tal, é, 7 de administrativo, 7 de constitucional. Isso é bacana para a gente poder estudar. Só que o SESP não diz isso, então a gente não sabe como é que ela distribui as questões na prova. Então isso acaba nos tornando o nosso estudo mais complicado, porque a gente não sabe dosar o quanto de regimento vai vir, quanto de PCCR, enfim. Então é uma das formas que o SESP tem. Outra coisa importante, né? A SESP tem essa fama de ser uma banca difícil, porém, gente, como concurseiro há muito tempo, eu acho as provas do SESP muito inteligentes. Por quê? Porque não é só a gente estudar, não é só tu memorizar ou decorar a lei seca, mas é a maneira pela qual ela faz a pergunta. Às vezes você sabe muito bem, por exemplo, uma questão assim, quais são os atributos do ato administrativo. Aí a gente memoriza o PAT, sabe descrever cada um dos atributos. Aí numa bela questão do SESP ela vem e fala qual dos atributos estão presentes em todos os atos administrativos. Aí lasca a gente, porque a gente fica assim, pô, nunca vi isso. Caramba, e agora? Nunca estudei isso, nem o professor falou, nem na leitura e tal. Portanto, uma das grandes dicas que eu posso dar para se confirmado mesmo que seja essa banca SESP é fazer muitas questões do SESP. Não é uma ou duas, não. É tipo, igual um cara que passou em primeiro lugar e ele fez um depoimento no YouTube que ele fazia 150 questões por dia. Então, se você puder fazer isso, pelo menos, ou 20 ou 30, já está ótimo, porque até o dia da prova, como ainda não saiu o edital, você vai pegar o jeitão da prova, o jeito SESP de elaborar questões. Como é que ela elabora em português, como ela elabora na parte de direito, no caso, para quem vai fazer auxiliar administrativo, constitucional, civil, penal, aí você pega o jeitão, quais são os assuntos mais abordados, fazer esse mapeamento. Isso você pode fazer sozinho, não precisa você pagar um cursinho ou alguém na internet aí de fazer para ti de graça. O mais interessante é você fazer isso sozinho, porque aí fazendo e pesquisando você acaba memorizando isso e quando for fazer a prova você vai pensar, poxa, eu fiz isso, pesquisei, eu vi ali. E às vezes tá pesquisando um assunto, tipo negócio jurídico para quem vai fazer auxiliar, aí já cai uma questão de prescrição e decadência e você está analisando tudo isso. Ou seja, é uma atitude mais do que proativa do que uma atitude meramente passiva e não correr atrás das coisas que você está buscando. Há uma outra coisa também característico demais do SESP, além dela usar essa metodologia única, a metodologia bem particular dela, questões inteligentes, pegadinha, o SESP adora fazer pegadinha. Por exemplo, eu tenho nos meus arquivos aqui, só que eu tenho que achar que está meio bagunçado. Eu sei disso porque eu já sou um concurseiro bem antigo, bem veterano. Eu sou da época de 2000 e nós já estamos em 2019. Então vocês têm ideia que eu sou quase um dinossauro ainda nessa luta. Mas graças a Deus eu consegui passar, né? Eu consegui a minha vaguinha. Só que eu quero alçar cargos melhores e por falta de não ter conhecimento técnico, método de estudo, planejamento e também o fato de entrar no serviço público, meu cargo é TRE, isso acaba desmotiva, a gente não consegue estudar, é o trabalho, é uma série de coisas, mas isso eu não posso usar por nenhum momento que seja como desculpa.
Hoje eu digo, se eu não estou onde eu quero, a culpa é minha, mais de ninguém. Então eu tenho que mudar a minha postura, começar a estudar, fazer meu planejamento de estudo e correr atrás. Tudo é possível quando você quer. Bom, aí no caso, ela adora fazer pegadinha, por exemplo, ela coloca uma questão assim. Aos servidores públicos não é garantido ah, aos deixa eu reformular, calma. Eles falam assim, a todos os servidores públicos é garantido a associação sindical, ponto. Aí, certo ou errado? Aí você fica pensando, a todos os servidores públicos é garantido a associação sindical. Aí você pensa logo, os servidores têm sindicato, tá certo. E aí tu vai pulando. Isso é o mal do CESP, né? Mal pro bem, né? Para quem consegue ter essa esperteza de pegadinha. Para quem não está estudando, para quem não está assim nas artimanhas do CESP, o que acontece? Cai nessa pegadinha. Quando fala todos os servidores, já está errada a questão. Por quê? Porque quando ele coloca servidores, o CESP generaliza. Ele generaliza de propósito. Por quê? Existe servidor público civil e militar. E o militar, no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição, diz que ele não pode ser sindicalizado. Então, quando você coloca essa questão generalizando, achando que está certo, que está lá no 37, inciso 7, salvo engano. Não, o 7 é do direito de greve. Mas está no 37, que diz lá uma das garantias do serviço público é a sindicalização. Você generalizou, então errou a questão. Então é uma pegadinha. Aí quando você só toma ciência disso, quando você for buscar o gabarito, nossa, tá errando, aí vai perguntar para os colegas, vê na internet, veio no correio web, nos grupos de WhatsApp, que hoje em dia a gente adora fazer grupo de WhatsApp para discutir depois da prova, aí percebe que errou mesmo e caiu na pegadinha. Então, tomem muito cuidado com essas pegadinhas do CESP. Bom, outro que eu gostaria de falar para vocês, além de ter dito essas coisas, particularidade do CESP, uma das propostas da banca é justamente essa, é selecionar. Ela não quer aprovar ninguém, ela quer selecionar as pessoas que têm conhecimento, óbvio, aquelas que conseguem ler e entender o que está sendo dito e perguntado, e aquelas pessoas que conseguem dominar uma maior quantidade de assunto para poder ser abordado numa prova. E tem a questão, aí entra a questão da sorte. Se você estuda um assunto e domina bastante e vai fazer a prova e cai, tudo tá de boa. Por exemplo, tem assuntos que a gente não gosta de estudar. Eu, por exemplo, odiava estudar, mas eu sou obrigado a estudar. Por exemplo, licitação. Todo mundo odeia licitação. E geralmente o que o CESP faz? Bota logo 3, 4 questões de licitação para eliminar o maior número de pessoas. Por quê? É um assunto difícil, não é muito bem dado, é raro pegar professores que sabem dar essa matéria. Então a gente pensa assim, não vou estudar, mas vou rezar para não cair. Aí chega na hora da prova, acontece o quê? Cai. Outra coisa, os alunos têm que dar uma olhadinha no conteúdo programático. Por isso que é importante estudar um ano antes, 2 anos antes. Acabar com essa história de estudar só quando sai o edital. Por exemplo, no caso do TJ, a autorização desse concurso aqui, ela saiu dia 5 de junho. Então já temos junho, julho e já vai acabar agosto. Ó, 3 meses. Aí quando sair o edital, tu vai ganhar mais 2. Aí 5 meses, pô, já é tempo suficiente para tu estar estudando. Não vai estudar depois que o edital sair, já era para ti. Outra coisa, justamente no que eu acabei de falar sobre a questão dessa questões inteligentes, banca difícil e pegadinha. É através das questões, fazendo muito exercício todo dia. Tenta estabelecer uma meta de 20 questões por dia ou 30 se você está iniciante, ou se você já é uma pessoa veterana, faz 50 por dia. E a partir disso você começa a entender o banco de dados do CESP. Então pega a última prova da FUNESP, que eu vou tentar fazer uma análise, um view dessa prova, os assuntos que eles abordaram. Provavelmente não vai cair que está lá, mas alguma coisa vai bater. Pode ser que não, mas a gente espera que as bancas acabam... Porque o assunto é limitado, porque essa prova para nível médio é muito limitado, então não tem como não os revelar, por exemplo, em negócio jurídico, ou prescrição, né, ou personalidade jurídica, enfim. E que no caso era o meu outro tópico, né? Os assuntos passados podem repetir? Talvez sim, talvez não, mas o que importa é você fazer uma análise da prova passada, tirando todos os assuntos e deixar na sua cabeça, que aí depois, com o passar do tempo, você fica, você caiu na prova passada, e eu já estudei isso aqui, então os próximos assuntos você já fica mais atento
a pensar assim, se ela pediu agora, talvez não peça na outra vez, mas se pedir, já estudei. Essa é a nossa obrigação como concurseiro. O que mais, gente? Tá, aí entra assim, como é que a CESP elabora a sua prova? No caso, como que ela vai pegar os assuntos e quais são os seus diferenciais? Por exemplo, em língua portuguesa, vamos pegar assim um exemplo de língua portuguesa. O CESP é diferente da FCC, Ciência do Rio, VUNESP, porque ela pega questões e coloca referencial. O que é referencial para o CESP? É você ter o texto e localizar o que determinado assunto que está sendo abordado lá está se referindo ao que exatamente. É você ler o texto e localizar o que ela está dizendo. Por exemplo, ele vai dizer assim, a Amazônia está queimando, devido ao agronegócio, não sei o quê. Então, qual o referencial da queimada? É o agronegócio, a responsa na agricultura, a pecuária, essas coisas. Então, o SESP utiliza essa linguagem referencial para a gente poder interpretar os textos. Outra coisa que ela gosta muito de falar na prova de português é a questão da inferência. O que é inferência? É reescrever. Ele fala assim, podemos, esse texto aqui, perdão, ele pode ser reescrito de qual forma? Então, aí você tem que analisar essa questão da inferência, que na verdade é a reescrita do texto, tá? Ah, outra coisa assim que é importante, que eu estou pegando exemplo com uma língua portuguesa, é você verificar os assuntos a partir dos exercícios. Bom, ela gosta, recapitulando, os assuntos de acentuação gráfica, ela usa muito a conotação da denotação, ela gosta de semântica, morfologia, artigo. Então é importante você analisar e interpretação de texto, né? Como eu falei, o CESP adora muito. Ah, tá. Conhecer a banca, né? Isso é muito importante, você conhecer a banca, ou seja, porque prova do CESP demanda estudo muito intenso, você precisa fazer muita leitura, exercício simulado, porque é bem exaustivo. E se você não puder pagar um cursinho, um coach, a minha sugestão é você fazer pesquisa. Agora, se você não tiver internet, complica mesmo, né? Você precisa fazer um estudo através de pesquisa no YouTube. Tem muito canal bacana. Por exemplo, eu vi um agora, que o canal dele é Próximo Concurso. Eu achei muito legal, é o Wagner, o nome da pessoa do canal. Vou até colocar aí na descrição desse vídeo. Muito legal mesmo, ele tem umas abordagens interessantes que vale a pena você pesquisar, se preparar e poder montar o seu próprio plano de estudo para essa prova do TJ, se realmente for confirmado que seja o CESP, tá? A questão do direito, né, que são, no caso, para quem vai fazer, não o analista, mas quem vai fazer auxiliar, direito constitucional, administrativo, civil e penal, gente, quem for fazer essas provas e junto com as leis, regimento interno, PCCR, RJU, memorizar, não decorar não é legal, mas é memorizar todos os dispositivos, porque só a partir disso você não vai ter problema na hora de fazer a prova, porque você não vai ficar com dúvida, por exemplo, quais são os tipos de licença, e no caso, quem está em cargo em comissão, quais as licenças que não tem direito. Se você não tem isso memorizado, não adianta. Por exemplo, o artigo 201, que é a sindicância, quais são os efeitos da sindicância? Que é arquivamento, aplicar penalidade e PAD. Mas ele pergunta quais são as penalidades que a sindicância pode promover. E se você não sabe, não adianta. Então, é importantíssimo você fazer a memorização do artigo 201 do RJU, sabendo que ela aplica a apreensão, advertência e repreensão no prazo de até 30 dias. Tá bom? Aí vem uma outra questão minha, será que no edital a nossa prova vem múltipla escolha, que eu gosto mais, ou certo e errado? Bom, isso aí eu não sei. Bom, mas se for múltipla escolha, show de bola, mas se for certo e errado, você vai ter que aprender. Tipo, qual seria a minha recomendação que a maioria dos caras técnicos aí, profissionais na área do concurso, dizem pra gente? É você não chutar tudo. O ideal é você fazer o que sabe e deixar o que não sabe para depois. E aí tentar usar umas técnicas aí, qual seja, ter certeza do que você está fazendo e não pode fazer prova com dúvida.
Tem que ter certeza e tirar um cálculo. Quantas certas você já marcou e quantas erradas você já fez. E aí tentar fazer uma estatística de será que o CESP está usando 50% certo ou errado? Aí não dá para saber, certo? Não tem muito o que fazer. Que mais que eu posso falar aqui do CESP? Bom, gente, eu acho que é isso. Em termos gerais, a prova do CESP é uma prova legal, boa, tranquila, justa. Passa de fato quem está mais preparado do que outras bancas, porque a gente pode chutar. E são questões muito mais fáceis, e não por causa do CESP não, questões mais inteligentes. E esse negócio de certo e errado, você acaba eliminando os concurseiros paraquedistas e fica realmente um nicho de pessoas que realmente está estudando muito tempo e vai ser avaliado para poder galgar as vagas que estão sendo disponibilizadas a partir desse novo edital. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Leia as descrições que eu coloco. Qualquer dúvida, faça essas perguntas, tire essas dúvidas no comentário que eu respondo tudo. Qualquer coisa que vocês queiram que eu faça, eu posso fazer aqui no canal. Porque o meu objetivo é ajudar aquelas pessoas que não têm conhecimento, não têm condições, não tem alguém que fale com elas. Porque eu sei que eu não sou o melhor do mundo, não sou o primeiro lugar, não sou nem chego nem perto da William Douglas, mas eu sou esforçado e sei o que eu estou fazendo, que é estudar para mudar a minha vida e a partir disso eu vou tentar levar um pouco o que eu estou fazendo para outras pessoas que nem sequer têm o que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho, que serve para pelo menos tirar a galera da dúvida e da escuridão e dar condições e tentar pelo menos equalizar essa balança aí de quem tem dinheiro paga cursinho e quem não tem dinheiro se estreba porque não tem uma preparação adequada. Tá bom, galera? Falou, valeu, bom dia e bons estudos.